começar a reflexão, os velhos recados de sempre, né, seu Valdemar? Falando do funcionamento da nossa casa, nós temos o atendimento às quartas e sextas-feiras, e aos sábados nós temos o que chamamos de evangelização infantil. São atividades que nós fazemos com crianças e adolescentes, do 0 aos 14 anos. Então, se vocês tiverem filhos, afilhados, sobrinhos, só não vale reborn nem pet, tá? A gente não faz atendimento. Mas o restante, a gente tem essas atividades de evangelização e também tem os atendimentos para aqueles que não conseguem vir na quarta e na sexta. Então, tem um atendimento normal também. Há essas reflexões do Evangelho e também tem os passos para os adultos. É que concomitantemente nós fazemos as atividades com as crianças e adolescentes. Tá certo? Deixa eu ajeitar aqui. Vamos então nesse momento nos desligarmos da nossa rotina, das nossas atividades lá fora, e elevar o pensamento ao nosso Pai maior, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nesta casa, nesse momento, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, repondo as nossas energias, dedicando esses instantes para as nossas reflexões mais íntimas, na busca de consolo, na busca de esclarecimento, no tratamento de algum mal físico, de alguma angústia espiritual. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntamente com esses espíritos amigos que nos auxiliam, que nos acompanham, e que, assim como nós, recebem essas bênçãos do mais alto. E assim, gratos, pedindo licença para dar início ao Evangelho da noite de hoje, rogamos ao nosso Pai maior a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Mediunidade boa, né? Mas assim a luz aparece. Bom, vamos lá. Mais uma vez fazendo a reflexão do Evangelho, hoje no capítulo 17. O título desse capítulo é Sede Perfeitos. Né? Sede é porque nós não somos ainda, tá? Sede Perfeitos. E nós vamos fazer uma reflexão do item 7, da orientação dos Espíritos. Como assim orientação dos Espíritos? Vamos lá. A aprendizagem é por repetição, tá? Então vou repetir, eu sei que alguns já ouviram. O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem for estudá-lo, ele é dividido em 3 partes. Em cada capítulo você tem o ensinamento do Cristo, dos apóstolos. Você tem, no segundo momento, o comentário de Kardec sobre aquele capítulo ou aquela temática. E no terceiro momento você tem o que a gente chama de instruções dos Espíritos. O que são essas instruções dos Espíritos? Nada mais é que psicografias de mais diversos médiuns, de mais diversos espíritos que foram selecionadas por Kardec e a equipe espiritual para fazerem parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje nós vamos refletir, dentro desse tema Sede Perfeitos, uma orientação do Espírito de Lázaro, uma psicografia realizada em Paris em 1863, cujo o tema é o dever. Vamos lá, o que significa dever, né? Dever a gente pode ter vários sentidos. Devo no banco, né? Devo para alguém. Então, dever tem vários sentidos. No dicionário,
A definição de dever, eu anotei aqui para vocês, um pouco longo, eu vou ler. Refere-se à obrigação de fazer ou não fazer algo imposto por lei, moral, costume ou pela própria consciência. Pode ser tanto um compromisso específico como um conjunto de responsabilidades. Exemplo, deveres legais, tem que cumprir esse dever porque a lei me pede. Deveres de casa, o professor passou um dever para que eu possa realizar aquela atividade e tirar nota no bimestre. E deveres morais, como essa definição do Aurélio, né? O dever pode estar condicionado a uma moral, uma lei, um costume, a um compromisso. Aqui, especificamente nesse texto de Lázaro, nós vamos tratar do que nos interessa, que é a reflexão do dever moral. Como é que Lázaro traz nesse texto a definição de dever nesse sentido? Lázaro diz o seguinte, anotei aqui para vocês também. Lázaro define o dever como a obrigação moral da criatura para com Deus, para consigo mesma e para com o próximo. Olha a sequência. Define o dever como uma obrigação moral para com Deus, para conosco e para com o próximo. O que significa a nossa obrigação moral para com Deus? É amar a Deus. Mas amar em que sentido? No sentido abstrato? É no sentido concreto. Como é que eu posso provar o amor por algo? Vou dar um exemplo muito simplista. Quando a gente é adolescente, ama uma namorada, ela fala, você não me ama. Não, eu te amo sim. Então prova. Você tem que fazer alguma coisa, né? Você vai lá, arranca a rosa, dá para ela, faz uma cartinha de amor, e vice-versa, né? Então, cumprir o dever moral para com Deus também é um ato. Significa nós cumprirmos o quê? As leis divinas. Essa é a prática moral que nós temos com Deus em relação ao dever. Essa é a forma de nós demonstrarmos o nosso amor por aquele que nos criou. Então, cumprir o nosso dever moral com Deus significa cumprir as leis divinas. O que são leis divinas? Bom, você tem o Decálogo de Moisés, você tem no próprio livro dos Espíritos as leis morais. Deixo aí a lição de casa, o dever de casa para vocês. Faça uma boa leitura do livro dos Espíritos e vocês vão compreender melhor essa questão do dever. E aí depois me fala de uma outra questão. Amar a Deus, cumprir as leis divinas e para conosco mesmo. Porque nós temos um dever conosco mesmo. Nós não viemos na Terra para passeio. E nós também não estamos na Terra na condição de sermos servidos. A nossa sobrevivência, a nossa estadia no planeta Terra está condicionados aos deveres que nós temos para conosco. Nosso sustento material, os nossos cuidados com o nosso aparelho físico, com o nosso corpo e, obviamente, com a nossa mente, com o nosso progresso intelectual, o progresso moral, os hábitos, né? Então, tudo isso faz parte do dever para conosco. A gente cuidar do corpo e da mente. É que os gregos falavam, os filósofos antigos, né? O éticos e o estéticos. Corpo e mente. Basicamente, esse é o nosso dever conosco. E com o próximo? O primeiro dever que nós temos para com o próximo é o respeito ao direito do. Porque assim como nós, ele tem os seus deveres, também com Deus e com ele mesmo. Então, nossa primeira condição para com o próximo é o respeito e depois a caridade. O que é caridade? É ter benevolência, ser bom com o próximo.
eu ter indulgência, eu respeitar o defeito do outro, a condição do outro. E perdão das ofensas. Por isso que nós espíritas dizemos que fora da caridade não há salvação. Porque se você não for bom com o outro, se você não for indulgente com o outro, você não aprender a perdoar, você não vai progredir. É muito simples a conta matemática. Então, nesse sentido, a ideia de dever está presente em todos os atos cotidianos da nossa vida. Tanto dos atos mais simples, como nos mais elevados. Todos nós temos o dever como condição. Como diz Emmanuel, fazer o bem, auxiliar alguém, você ser bom com o próximo, é sempre possível, em qualquer circunstância da nossa vida. E não é só com o próximo, fazer o bem para nós. Como? Buscando o bem, buscando cumprir o dever com Deus. E aí vem uma reflexão. Por que é tão difícil para nós o cumprimento do dever? Em todos os sentidos. Como é difícil a gente cumprir o dever com Deus, como é difícil a gente cumprir o dever conosco mesmo, e por que é difícil cumprir o dever com o próximo? Bom, nós somos especialistas em responder isso. Muito simples. Pelas nossas imperfeições. As nossas paixões sempre nos atraem a atender os nossos interesses e os nossos desejos. E nem sempre esses nossos desejos são de algo sublime. Nossos desejos são inferiores. E aí a gente acaba ou esquecendo, que é mais difícil esquecer. Geralmente nós ignoramos os nossos deveres morais. São os nossos velhos hábitos infelizes. Se um dia tiverem a oportunidade, é um livrinho pequenininho, deve ter na biblioteca, deve ter na livraria, chama Sinal Verde. Lá é um livro em vários capítulos, e lá tem um capítulo chamado Hábitos Infelizes. Toda vez que eu leio aquele lá, eu ainda estou tentando achar um que eu não tenho. Eu estico lá sempre, né? Esse daqui eu sou especialista. Esse daqui eu estou melhorando. Mas não se preocupem, tá? Eles não são tão pessimistas quanto eu. Também existem os hábitos felizes. Por isso chama Sinal Verde. Que é um livro que vai dando um roteiro para que você possa passar o semáforo de maneira segura. Então, nesse sentido, nossos sentimentos, as nossas emoções, estão sempre inclinadas para as mais diversas seduções que a vida material nos traz. E o nosso livre-arbítrio? O que é o nosso livre-arbítrio? Nosso livre-arbítrio deveria ser o guardião da nossa integridade. Ele que devia nos advertir, nos sustentar moralmente. Geralmente nós fazemos com que o nosso livre-arbítrio se sucumba. E a gente acaba se tornando impotente às seduções que a vida nos traz. Que as paixões, os interesses imediatos nos trazem. Então o que a gente faz? A gente ignora as coisas divinas. Quando ignora, é mais sincero. Geralmente a gente improvisa. A gente tem um ditado que diz assim, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nós, seres humanos, criamos Deus a nossa imagem e semelhança. Então a gente muitas vezes improvisa as coisas divinas ao nosso bel prazer, muitas vezes somos levados pela corrente do cinismo, da ignorância. Ignorância em que sentido? De ignorar. E das coisas imediatas. Não vou me preocupar com isso agora. Quando eu estiver mais velho com a minha vida feita, eu vou lá na casa espírita. Ou vou na igreja, vou ter ele, não tanto faz. Mas a gente nunca, deixa pra lá, tá todo mundo bem, né? Até ver um remedinho amargo. Desilusão, dor. Então nós temos isso na nossa natureza, infelizmente. Nós nos perdemos nesse turbilhão de sentimento ruim que nós criamos para nós mesmos muitas vezes, ou nós somos omissos
por não buscarmos o bem em determinadas situações. E aí a gente acaba geralmente nas medicações, nos tratamentos psiquiátricos, nas terapias de autoajuda. Não estou dizendo que isso é ruim, tá? Quando a pessoa tem consciência de que não está bem, que procura ajuda, para mim já é um avanço. Mas geralmente não é a prevenção, é a medicação, né? Você não está prevenindo para evitar a doença, você já está doente e vai buscar auxílio. E aí, obviamente, que é bem pior. Então nós fazemos isso, né? Nós nos infantilizamos, a gente foge das responsabilidades para com Deus, para conosco, para com o nosso próximo. Então, essas são as nossas imperfeições. E chegamos, às vezes, ao exagero, né? A gente cria um mundo à parte, diferente do mundo real, e aí o mundo real vem dar aquele pé na porta, né? Porque o mundo real não mente para nós. Ele bate na nossa porta e a gente coloca você de volta à realidade. Ou ele coloca você de volta à realidade, ou ele te põe dentro de um sanatório. A vida não mente para ninguém. Então, essas situações fazem com que nós não cumpramos de maneira efetiva os nossos deveres morais. E aí, tá, Ronaldo, você está falando tudo isso, né? Acabou com o meu dia hoje. Não. A gente veio aqui para refletir. Se você está falando tudo isso, onde a gente pode buscar orientação para isso? Para buscarmos o bem e o cumprimento dos nossos deveres. Ah, já sei, Jesus. Primeiramente dentro de nós. Porque buscar o Evangelho é uma escolha. E essa escolha tem que partir de nós. Então, primeiramente, dentro de nós, em nossa própria consciência. É o que Maria diz na Bíblia, né? A verdade está dentro de ti. É o que Sócrates falou lá, bem antes de Cristo. Conheça-te a ti mesmo. Porque é dentro de nós, fazendo uma autoavaliação de quem nós somos, das nossas limitações, o que nós escolhemos, o que nós fazemos, é que nós vamos criar um caminho. E aí o que Deus faz por nós? Aí sim, Ele envia emissários. E o maior deles, para nós espíritas, que somos cristãos, Jesus Cristo. Mas sempre olhemos primeiro para nós. Não adianta, eu vou buscar Jesus, tá? Vai buscar Jesus para quê? Para ficar escutando a palavra e continuar fazendo o que você faz? Ou para criar mais uma bolha, para dizer que você agora é fofinho, que você saiu do mal, né? Tem aquela musiquinha antiga dos anos 90, eu era um bêbado, eu vivia drogado, hoje eu estou curado e encontrei Jesus. Se fosse tão fácil assim, se a receita fosse fácil, eu já tinha comprado e vendido. Então o rico, o pobre, o sábio, o ignorante, enfim, todos nós seres humanos, com exceção daquelas pessoas que têm alguma limitação intelectual, cognitiva, neurológica, possuem seu livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Sintetizando, é a possibilidade de decidir. É a escolha da própria vontade. É o direito que você tem de escolha. Então, não adianta nós falarmos, não, eu fui seduzido a isso. Não, no final você sempre decidiu. Mas a carne é fraca, vou parafrasear Kardec. A carne é fraca quando o espírito é fraco. Essa frase não é minha, é Kardec. Está lá no livro dos Espíritos. A carne é fraca quando o espírito é fraco. Então, quando a gente aprende a utilizar o nosso livre-arbítrio voltado para o bem, para os bons hábitos, porque não adianta falar de bem. Falar do bem é fácil, eu estou fazendo isso aqui. Agora, transformar isso em hábito, em prática, quando a gente aprender ou começar a fazer isso, nós vamos nos blindar das coisas ruins e para os desafios que a vida nos traz. E com isso a gente ganha força. Para quê? Para o nosso progresso espiritual.
nós condicionarmos nossos pensamentos, nós termos sabedoria nas nossas escolhas, nos blinda contra o mal. Vai evitar o mal? Não, mas nos blinda. Quando vier o mal, você já sabe o que fazer. Você já consegue entender porque aquilo está acontecendo com você. Você não precisa fazer regressão. Nem consultar um coach. Nem jogar carta. Mas é o livre-arbítrio de cada um. Então são os bons hábitos e as boas escolhas que amenizam os reveses que nós temos nas nossas vidas. E o que a gente precisa fazer para potencializar o nosso livre-arbítrio e voltá-lo para o bem? Estimular os bons hábitos. Tirar do nosso íntimo o nosso desejo de bem, porque nós somos bons. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então nós temos a centelha divina dentro de nós. Nós sabemos o que é o bem e o mal. Tanto o sábio quanto o ignorante sabe o que é o bem e o mal. Ele tem o livre-arbítrio. O rico, o pobre, o homem, a mulher, o negro, o branco, não importa. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E para a gente nos estimular para o bem, nós temos a nossa bússola, que é Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque nós entendemos que lá no Evangelho do Cristo está expressa todas as leis divinas. E ele exemplificou todas as leis divinas. Está ali. Jesus, para nós espíritas, é o espírito mais evoluído que veio na Terra. E ele veio, por meio do amor, exemplificar como é que funciona. É assim, o caminho é esse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu se não for por mim. Mas o que? Seguir ele? Em que sentido? Não é seguir no sentido, agora eu sou cristão. Não, tem que botar em prática. De maneira resumida, o que Jesus mais fala para nós? Não prejudicamos ninguém, não prejudiquemos ninguém. Da mesma forma que nós queremos que ninguém nos prejudique. Não ameace a tranquilidade, a felicidade do próximo, da mesma forma que você não quer que alguém ameace a sua felicidade, a sua tranquilidade. Sabe aquela frase antiga do vovô? O direito de cada um termina onde? Onde começa o do próximo. Ou aquela frase antiga do vovô: não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você. No Evangelho do Cristo está resumido. O manual de direitos e deveres está lá, resumido. Jesus responde: mestre, qual o maior mandamento da lei? Ame o seu Senhor, seu Deus. Eu vou ler como que eles decoram, tá? Seu coração, sua alma, seu entendimento. Um segundo que é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende de todas as leis dos profetas. Está resumido todas as leis dos profetas. Ame a Deus, de que forma? Buscando o bem, tentando buscar o cumprimento das leis divinas. Assim, ame o próximo. Tipo assim, não enche o saco do outro. Deixa o outro em paz. Deixa ele cuidar da vida dele e você cuida da sua. Ai, credo, Ronaldo, você é egoísta. Não, eu não tenho que... O meu dever não é cumprir as leis divinas, cuidar de mim. Eu estou seguindo o texto do Lázaro, tá? E depois do próximo, Jesus não está falando aqui, ame o próximo como a si mesmo. Porque como é que eu vou dar amor para o outro se eu não tenho amor por mim? Como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho para alguém? Então é nesse sentido que o dever está colocado nesse texto de Lázaro, que eu convido vocês para ler o item 7. Porque ele vai refletir justamente nessa questão. Qual que é a nossa relação com Deus? Qual que é a nossa relação conosco? O que você quer da vida? Não é? Estou falando no sentido bem vulgar. E o que a gente pode fazer pelo nosso próximo? Eu vou repetir o que a gente pode fazer pelo nosso próximo. Por quê? Porque o próximo também tem os deveres dele. Entende? E ainda nesse texto, Lázaro busca a nossa reflexão sobre as nossas decisões, sobre revermos os nossos atos.
de maneira constante. No livro dos Espíritos, Santo Agostinho, eu não lembro se a pergunta é 921, tá? Eu não tenho essa habilidade evangélica de decorar nomes e números. Mas, se eu não me engano, é 921 a pergunta. Que ele pergunta qual é a maneira mais prática e eficaz para a gente atingir o progresso espiritual. Mais ou menos assim a pergunta. E aí ele fala, o velho sábio já dizia, conheça-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho, no final, vai fazer uma reflexão dizendo o seguinte, eu quando eu estava na Terra, você lembra, Santo Agostinho foi um filósofo, escreveu Confissões. Livro Confissões? Não, 20 livros. Confissões é uma obra com 20 livros. E ele falava assim, olha, quando chegava no final do dia, o que eu fazia antes de dormir? Eu parava para fazer um flashback do meu dia. Então, deixa eu ver o que eu fiz de errado hoje. Hoje eu menti. Hoje eu omiti. Mas eu fiz isso de bom também. E ele ia colocando na balança. Isso é uma forma de autoconhecimento. Isso é uma forma de nós buscarmos fazer o bem sem ilusões imediatistas. Porque o bem, no final, ele é prático. Vir para a casa espírita todo dia não vai tornar ninguém melhor. Aqui é um pronto-socorro. Aqui nós viemos nos auxiliar. Aqui nós viemos refletir. Aqui nós vamos receber energia para dar força, para nos consolar, palavras para a gente refletir. Mas se vocês estão buscando salvação aqui, eu não vou mentir para vocês. Aqui não vai salvar ninguém. O cumprimento do dever, segundo Lázaro, o dever moral, é o que vai salvar. Não adianta você sair daqui para a igreja, para o Papa, cortar uma galinha, não vai isso. A briga é com nós e com nós. Então, nesse sentido, o ser humano que passa a cumprir as leis divinas, que busca cumprir as leis divinas, vai amar mais a Deus do que ele mesmo. Ele vai começar a desenvolver o que é o amor. Ele vai começar a fazer o bem. Porque o progresso espiritual nada mais é que o quê? É o desprendimento do nosso ego para o cumprimento do bem e para auxiliar o próximo. Porque quando eu auxilio o próximo, eu também estou sendo um agente divino. Quem é pai e mãe sabe disso. Imagina, cuidar um filho. Cuidar um filho é uma missão divina. Deus está falando assim, você reencarnou, tem um espírito aí que vai vir com você. Ele está te escolhendo, hein? Ou você escolheu ele, não, cada um tem uma história. Leia a literatura espírita, tem 1 milhão de exemplos. Você está sendo agente divino. Você é um co-criador. Jesus foi um co-criador, o maior deles. Nós somos co-criadores mirins. Então, os nossos deveres para com Deus, para conosco e para com o próximo é uma condição essencial para o nosso progresso espiritual. E a gente já faz isso, entre aspas. Por que entre aspas? Nós não temos nossos deveres sociais? Nós não temos os nossos deveres profissionais? Nós não temos os nossos deveres legais, que são necessários. Todos são necessários. Se não existisse lei, todo mundo sai matando todo mundo. A gente só não peca mais porque a gente tem vergonha. Não é porque a gente não tem vontade. Eu só não mato alguém porque eu vou ser preso. Mas vontade eu já tive. E não foi uma vez. E quantos de nós não tivemos isso? A gente só não faz mais mal porque para não passar vergonha. Porque existem as leis. Existem os costumes. Então, os deveres divinos, eles também são impostos. E eles estão aonde? Dentro da nossa própria consciência.
Nós já carregamos dentro de nós essa vontade de sermos um só com Deus. Então, o amor ao dever confere a nós, apenas a nós. E ele é necessário porque ele vai dar o vigor para que nós possamos progredir espiritualmente. Para que nós possamos enfrentar a nossa existência terrena mais fortes. Ele vai dar segurança. Ele vai impedir você de sofrer? Não. Nós estamos nessa condição ainda. O sofrimento é bênção ainda para a gente. É o remédio amargo que a gente toma para buscar o hospital. Mas ele vai auxiliar. Ele vai te dar compreensão. Ele vai te trazer desprendimento a ponto que a gente aprenda com o nosso livre-arbítrio entender o que é relevante, o que é irrelevante, o que é meu daquilo que não é meu, o que é dever meu, o que é dever do outro. E eu tenho uma notícia não muito boa, mas confortante. Jamais vai cessar de nós a nossa obrigação moral para com Deus. Essa é a única condição que vai fazer com que nós possamos progredir espiritualmente. Que nós possamos nos proteger e alcançar uma certa felicidade em nossa existência. Enquanto nós não aprendemos a fazer o bem, a nossa felicidade jamais vai ser conquistada. A gente vai viver só de ilusões. É visível, é notório. É notório. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a condição, o status que for, a condição profissional, de sucesso. Quantas pessoas têm tudo isso e são infelizes? Por quê? Porque nós temos um juiz dentro de nós que cobra o nosso dever, que chama a nossa própria consciência. A gente só tem paz quando a gente tem consciência tranquila. A gente só tem consciência tranquila quando a gente cumpre os nossos deveres. A gente só tem paz íntima dentro de nós quando nós sabemos quem somos, as nossas potencialidades e as nossas limitações. Vou repetir, as nossas potencialidades e as nossas limitações. Porque nós temos potencialidades, cada um de maneira individual, íntima, e nós temos as nossas limitações. Eu não posso ser jogador de futebol. Nunca pude, desde a minha infância. Hoje muito menos, né? Porque eu carrego a bola aqui na barriga. Então, não tem nem como. Então é só, como nos diz Lázaro, cumprindo os deveres com Deus, conosco e com o próximo, é que a gente vai buscar ter o direito de sermos mais felizes. E que essa reflexão sirva para todos nós. Jesus nos abençoe. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, por mais uma noite, com a reflexão do seu Evangelho, com a reflexão desse nosso amigo espiritual. Agradecer a companhia não só dos encarnados, mas de todos os desencarnados que aqui estão, os nossos amigos espirituais, nossos mentores, aqueles irmãos necessitados que por aqui buscam auxílio, buscam também as suas reflexões. Agradecer a Deus por estarmos presentes nesse dia, esta casa que nos ampara, que nos dá esse espaço para juntos fazermos essas atividades e unidos num só pensamento, juntamente com esses amigos espirituais, mentalizemos a imagem de Jesus e rogamos ao nosso mestre, nosso irmão mais velho, que possa, por meio de seus mensageiros, trazermos luz e que essa luz possa ser refletida dentro dessa sala. Em pensamento ela possa iluminar esta sala,
atingir cada parte do nosso corpo físico e espiritual, perpassando por cada célula de nosso corpo, trazendo equilíbrio para as nossas células, para a nossa energia, para os sistemas que mantêm esse aparelho físico em funcionamento, auxiliando nos males que porventura estivermos fisicamente. E que essa energia também nos transforme em luz. E essa luz que não é nossa, possa, por meio do pensamento, ser enviada aos nossos lares, iluminando cada cômodo, atingindo cada pessoa que ali estiver, higienizando as energias negativas que por lá existem, que nós ainda criamos pelos nossos maus pensamentos. E se porventura em nosso lar tiver algum irmão desamparado, que não tem propósito do bem, que a equipe espiritual possa removê-lo e trazer o auxílio necessário. E a nossa casa também se torna um ponto de luz, e essa luz se multiplica e em pensamento vai para a casa dos nossos familiares, pais, mães, filhos, enfim, para todos aqueles que também necessitam de auxílio, que eles possam aproveitar e ter a possibilidade de receber essa luz de acordo com a sua necessidade e também de acordo com o seu merecimento. Em pensamento, essa luz também se projete para os locais de trabalho, fazendo uma asepsia no espaço em que nós trabalhamos e que atinja a todos dali, mesmo aqueles que nós ainda não aprendemos a compreender. Que essa luz também, por meio desses amigos espirituais, possam ser levados aos hospitais, aos sanatórios, aos presídios, aos moradores de rua, que elas se potencializem em todos os planos do nosso planeta, tanto o nosso plano físico, como as dimensões mais próximas aos sofredores, aos espíritos suicidas, a todos aqueles espíritos que possam ser amparados por esta luz, sempre de acordo com a sua necessidade, o seu merecimento e a vontade de nosso Pai. E agora nós retornamos os nossos pensamentos desta sala. Respiremos fundo, sentimos os nossos pés, as nossas mãos. Sentimos a psicosfera desta casa abençoada. Sentimos a energia que ainda está presente conosco. E sentimos a presença dos nossos amigos espirituais, agradecendo mais uma vez por mais uma noite de reflexão do Evangelho de Jesus. E assim, todos nós agradecidos, num só pensamento, elevamos o nosso Pai Maior, a prece de Jesus, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal, pois a Ti pertence o reino, o esplendor e a glória, para todos sempre, graças a Deus e graças a Jesus.